experimentaram as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Eu li no Salmo número 106, versículos 6, 7 e 8. A consciência expressada pelo salmista, conhecendo a história, a nossa história que vem da história do povo de Deus, dizendo assim: olha, eles pecaram, nós pecamos. Pecamos porque não cremos, pecamos porque escolhemos mal, pecamos porque desobedecemos, pecamos porque fomos rebeldes, pecamos porque nós escolhemos assim. Mas ele diz: mas ele salvou por causa do seu amor. Deus nos amou e amou de tal maneira que Jesus Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados. O que resta a mim e a você é nos entregarmos a Ele, ao Senhor, e vivemos nossas vidas em gratidão, em adoração, em santificação. Uma vida todos os dias para o Senhor das nossas vidas. Eu convido você a ter um momento de oração. Reconhecer você também e eu, como o salmista fez. Pecamos, mas o Senhor nos amou e nos perdoou. E eu convido você a ter um momento assim de oração, entre você e o Deus que te amou. Abrir o seu coração para Ele e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não estou mais condenado, porque Cristo pagou o preço por mim. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão. Ore a Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, aleluia. Fale com o Senhor. Ore a Deus, o único digno de ser adorado. Adorado seja o Senhor, Deus. Adorado seja o Senhor, porque estávamos a passos largos para o inferno, sem termos condições de mudar a nossa história, sem termos mérito algum que nos levasse à presença do Senhor. Estávamos todos, indistintamente todos, condenados. E o Senhor nos amou. Aleluia. O Senhor nos amou e pronto. Amou ao ponto de ter enviado Jesus Cristo. E nós não podemos nos esquecer disso, pelo contrário, Deus. Ajuda-nos a viver todos os nossos dias em gratidão, em louvor, em celebração ao Senhor, que nos tirou da morte e nos deu vida. E pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor. Que nossa vida seja, Deus, uma adoração ao Senhor. Obrigado por Cristo. Obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu convido você a ficar de pé. Você vai olhar para o lado aí e vai ver que tem mais um que também foi e é alvo do amor do Senhor. Eu te dou a oportunidade até de cumprimentá-lo. E assim nós já estaremos também juntos louvando a Deus. Louvando ao Senhor, erguendo nossas vozes, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é bom, a sua misericórdia é eterna. Louve ao Senhor, meu irmão. Louve a Deus com esse outro aí que também foi alcançado por essa graça. Louve-o com alegria. Com palmas também louvamos ao Senhor. Alegres, alegres em sua presença, cantando, o seu nome é. Louve ao som dos trompetes, ao som da corneta e o pandeiro, que todos dos céus expressem o seu louvor.
sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Aleluia! Nosso canto precisa ser todos os dias para louvar ao Senhor Jesus. Exalta Jesus. Diga. Aquele que tudo criou. As mãos se erguem em louvor a Deus. Erga suas mãos e a voz para louvar. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o meu irmão pode ter uma certeza, muitas, mas nesse momento eu peço a Deus que reavive no seu coração uma certeza. Seja onde for, a mão do Senhor vai estar com você, vai te guiar. Seja onde for, Deus estará pronto a ouvir você e mudar a sua história. Ele disse: se o meu povo se humilhar e orar, pode ter certeza que eu vou ouvir dos céus. Ele fala de perdoar pecados, e ele fala de restaurar, ele fala de curar. Meu irmão, seja onde for, o Senhor vai estar lá. Adorado seja Deus por isso. Proteção. Você pode acompanhar assim também com palmas, olha. Vamos juntos? Debaixo de tuas asas sinto proteção. Meus pensamentos conheces de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de suas mãos. Aleluia! Ele é nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia! Socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus. O amor, perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Creia nisso. Subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, os extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Aleluia! Tua mão me guiará. Eu creio nisso, meu irmão. Creia nisso também. Ele é o Deus fiel, nossa fortaleza. É Ele quem nos ouve e muda a nossa sorte. Agora, ó. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus Cristo. O amor, perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desista. Prova disso que Ele enviou Jesus Cristo. Comigo vai até o fim. Aleluia. Subir aos céus, Deus ali estará.
seja Deus. Bendito seja Deus que nos ouve. Bendito seja Deus que mudou a nossa história. Bendito seja Deus digno de ser adorado. Eu convido os nossos irmãos aqui à frente, por favor, diáconos, que nos auxiliem. Enquanto nós erguemos nossas vozes para fazermos coro com todos aqueles já salvos pelo Senhor na terra, que adoram ao Senhor. Nós adoramos também com dízimo e com oferta, dizendo assim: Senhor, eu te adoro com a minha vida, com tudo o que sou, desde os confins da terra. Os irmãos vão cantar comigo e as irmãs vão fazer o contracanto com o nariz. E nós adoramos a Deus juntos. Assim, olha, preste atenção. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E nós, povo do Senhor, cantamos. Cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. De novo. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Louve a Deus, querido. Louve ao Senhor. Tu serás adorado, grande Deus. Ele é exaltado acima de tudo e todos. Exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado também pela provisão do Senhor nas nossas casas, por cada recurso que tem entrado, por cada centavo, por cada porta aberta, por cada pessoa que o Senhor coloca como instrumento para nos abençoar, no sentido de nos propiciar recursos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor pelos dízimos e as ofertas que hoje à noite o povo do Senhor traz, dizendo assim: olha, o meu Deus, o meu provedor, é um povo que entende, que necessita ser fiel, porque o Senhor disse que nós não podemos roubar o Senhor. O Senhor disse também que nós devemos fazer com alegria, e o Senhor disse assim, que o Senhor vai continuar derramando bênçãos sem medida sobre nós. Assim, Deus, entregamos nossa fidelidade, entregamos, ó Deus, nossas ofertas e dízimos, entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar. Este é o meu desejo, honrar a
coração, Senhor. Está em ti, Jesus. O meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze tua vontade em mim. A nossa oração, Deus, é essa. Faze tua vontade, Senhor Deus. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer. O que é o melhor para nós. Mais uma vez. Este é o meu desejo. Honrar a ti de todo o coração. Te adorarei, adorarei com tudo que tenho. Deus está ouvindo você agora, querido. Deus se inclina para ver e ouvir o que se passa aqui na sua vida, na sua casa. Se entregue a Ele mais uma vez, diga: Pai, te dou o meu coração. Oh. Pai, te dou o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze as nossas vozes no lindo coral, vai. Pai, te dou meu coração, minha alma eu te dou. Oh Deus, recebe nossas vidas hoje à noite, Senhor. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze tua vontade em mim. Ah, Deus, essa nossa oração é tão difícil, Senhor. Nós até cantamos uma harmonia tão gostosa. Nós até repetimos uma letra que nós nos acostumamos, uma música que aprendemos a cantar, mas isso é muito difícil para nós. Porque muitas vezes o que queremos não é o que o Senhor entende que é o melhor para nós. Mas nós, pela fé, sim, pela fé nós acreditamos. A vontade do Senhor é que é perfeita, é que é boa. A vontade do Senhor é que é agradável. Porque a vontade do Senhor foi exatamente conduzida por aquele que nos conhece, que nos fez e que nos conduz e que tem projetos e que tem uma história escrita para nós. Então que hoje à noite o Senhor nos ajude a aquietar e saber que o Senhor é Deus. A não insistirmos em querer fazer valer a nossa vontade, mas de fato a nos rendermos, a entregarmos de verdade o nosso coração. Visita, Deus, aqueles que entraram aqui hoje e que estão lutando contra si mesmos, por algo difícil, doloroso, que têm que enfrentar ou que estejam enfrentando, lutando contra dores, que essa vida é assim, essa vida tem muitas dores. Eu peço que o Senhor anime, renove o ânimo e ajude nessa disposição de fato entregar nas mãos do Senhor. E que hoje, Deus, seja de fato um tempo de alívio na alma,
por gente que se rende aos pés do Senhor, que pode todas as coisas. E aqueles que vêm para celebrar, para agradecer, que o Senhor receba também essa manifestação, e que esta manifestação sirva de instrumento de fortalecimento para uma caminhada de cada vez maior dedicação ao Senhor. Toma as nossas vidas, Deus, toma as nossas vidas. Recebe-nos, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar ainda pelas nossas crianças. Eu convido aqui à frente. Me dá logo essa. As nossas crianças, por favor, que venham aqui à frente. Vamos orar com elas e por elas, para que o Senhor continue cuidando dos nossos filhos e nos ajudando a fazer aquilo que é responsabilidade nossa. Temos ainda crianças chegando. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus a herança que recebemos, os presentes que temos nessa igreja, os nossos filhos, e que eles cresçam aqui entre nós e aprendam comigo e com você a serem servos de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, eis aqui nossas crianças. Somos gratos por elas. Não apenas pela alegria que elas nos trazem, pelo quanto elas nos ensinam, pelas risadas que damos com elas, mas acima de tudo porque elas são herança do Senhor, porque elas são projeto do Senhor, que elas fazem parte de um plano que vai além do nosso entendimento, porque foi arquitetado pelo Senhor. Nossa oração é que o Senhor nos ajude, como pais, como irmãos, como igreja, a vivermos de tal maneira que nossas crianças aprendam a ser gente honesta, gente verdadeira, gente amiga, e acima de tudo, gente que serve a Jesus Cristo. Que o Senhor as guarde também de homens maus, de gente que tenta prejudicar, marcar, e enfim, que o Senhor guarde os nossos filhos, e que eles cresçam sempre debaixo da proteção do Senhor. Que a palavra do Senhor que vai ser anunciada para eles ali em cima agora, possa também encontrar lugar em seus corações, e que frutifique de maneira que eles vivam todos os seus dias na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhores, abençoe. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com você, amém? Irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, agora em torno da sua palavra, depois de já termos louvado o seu nome, na expectativa do que Deus vai falar conosco na noite de hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro verso, Gênesis capítulo 1, verso 1 e também o verso 2 e 3. Gênesis capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Quero que você leia comigo, todos juntos, numa só voz, esse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos orar? Fala no Senhor por meio da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Pai.
Rápida pesquisa, quantos acreditam naquilo que leram agora? Deixa eu ver. Prestou atenção? No princípio criou Deus, o quê? Céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Isso é uma forma de descrever algo que numa tradução mais literal seria um caos. E de repente Deus disse, haja luz e houve. Você tem certeza que acredita nisso? Não é mais fácil crer que, de repente, a colisão de dois astros criaram aquilo que nós conhecemos como Terra? Não é mais fácil crer que seres evoluíram de formas mais primárias até chegarem àquilo que nós conhecemos hoje? Não é mais fácil crer na evolução do que na criação? O que vocês acham? Não? Estou vendo gente balançar a cabeça dizendo que não. Você prefere acreditar que de nada onde havia nada, de repente alguém que se diz Deus criou tudo. É isso? Você está dizendo para mim que crê nisso? Que de repente no meio desse caos, esse Deus disse assim, haja luz, e puf, sim. Um passo de mágica, é isso? Não é isso que a gente aprende na escola comum, secular. Não é isso que a ciência ensina. Não é isso que os pesquisadores tentam provar. Mas sim, o contrário. Então tá bom, vai lá para Hebreus agora comigo. Capítulo 11, versículo 1. 2 e 3. Eu estou partindo de um pressuposto com você. Hebreus, agora, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, lê para mim, entendemos, pela palavra de Deus, de maneira veio a existir das coisas que não aparecem. Bem, você agora não pode duvidar disso mais. Porque você me disse agora há poucos segundos que você acreditava que Deus consegue trazer à existência todas as coisas que você vê a partir de coisas que você não vê. Porque você disse para mim ser capaz de acreditar que Deus criou do nada todo esse universo com toda a sua complexidade, inclusive o ser humano que está no meio dele. Então a pergunta que eu quero fazer a você, e que eu queria que refletíssemos sobre ela no nosso dia de hoje, e sobre os dias que nós vivemos, é: onde está a nossa fé? No que nós cremos? No que nós acreditamos, enquanto chamados crentes? Não é assim que nós somos chamados? E salve alguma falha do meu pobre português, crente é aquele que crê. Onde está a nossa fé? Em que nós cremos? Como temos andado os nossos dias? Como temos vivido as nossas vidas? Onde está a fé em meio ao nosso dia a dia, nas nossas atitudes e atividades, na nossa esperança? Uma outra tradução desse texto de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Ou ainda, a fé, numa outra tradução ou versão, é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Deixa eu lembrar você. Você está vivendo o século, que mesmo? 21. É isso?
Estamos vivendo o século 21, denominado período da pós-modernidade. Vivemos uma época em que verdade não existe, tudo é relativo. Vivemos uma época em que nada é verdadeiro até que eu pegue. E Tomé hoje, nos nossos dias, seria um herói. Talvez o homem mais sábio dos nossos dias. Afinal de contas, ele foi aquele que não quis acreditar em primeira mão até que pudesse tocar e ver com seus próprios olhos. Nós vivemos dias em que é muito fácil ver as coisas rapidamente, porque no momento falecia Nelson Mandela, dependendo de como você estava conectado ou não, poucos segundos depois você ficava sabendo já. E 2 dias depois, todo mundo já sabe. E muita gente já sabe até quem é Nelson Mandela, já tem gente que sabe as frases dele de cor. 2 dias depois de ele ter morrido. Porque é tudo muito rápido. Esse é o mundo que nós vivemos. As coisas acontecem, nós podemos vê-las e constatá-las. E você no seu celular, se tiver dúvida, entra na internet na hora e faz uma pesquisa. Será que é mesmo? Será que é assim? Ah, está aqui, ó. No site tal diz que é. E pronto, está resolvido o problema. Mas as coisas da fé não se encontram em sites, em pesquisas de internet. Fé tem a ver com esperança que nasce de convicção. Ainda na minha juventude eu li um livro de John Stott, cujo título e esse livro ainda pode ser lido, Crer é também pensar. E esse título em primeira mão me chamou a atenção profundamente, porque normalmente nós imaginamos que crer, ou fé e razão, são antagônicas, são coisas excludentes, que onde uma entra, a outra sai, como óleo e águas, luz e escuridão. E não, porque o ser que criou todas essas coisas é um ser inteligente. Não fosse assim, essas coisas criadas não seriam tão organizadas quanto são. De outra feita, ouvi dizer que fé é um salto no escuro. Já ouviu essa? Mas eu aprendi com o tempo que fé, na verdade, é um salto nos braços de Deus. Uma criança colocada no escuro, sobre um lugar alto, se você disser para ela, pula, ela não vai pular. Mas se você colocar o pai dela e disser, de braços abertos, pule, o pai que se vire, porque ela vem. Vem com todo o peso do corpo, sabendo ou esperando, confiando que o pai vai ampará-la. Convicção. É a primeira coisa que eu queria conversar com você nessa noite. Ou prova das coisas que nós não vemos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. São coisas tão claras e tão fáceis. Você agora há pouco dizia para mim que acreditava nelas todas. Mas quando nós começamos a transportá-las para a nossa vida diária, aí é outra história. Quando nós começamos a viver momentos na nossa vida em que nós estamos numa situação de dificuldade, de luta, na primeira coisa que acontece é o nosso coração se encher de dúvidas. A primeira coisa que acontece é que a gente já não tem convicção de mais nada. A primeira coisa, o primeiro sentimento que nos vem, e eu já ouvi isso de várias pessoas, é: me faltou o chão. Em outras palavras, fiquei sem fundamentos. O sentimento que passa por nós nessa hora é o sentimento de receio, de medo, de dúvida. E com ele vem angústia e vem ansiedade. Por quê? Nós não estamos seguros ali. Uma enfermidade, uma luta, um problema na família, um problema no trabalho. E aí, eu pergunto para você, em que nós cremos? Será que Deus será capaz de trazer
do nada, do caos que eu estou vivendo na minha vida, alguma coisa à existência? Será Deus capaz de trazer uma solução para a minha vida e para o meu problema? Eu pelo menos consigo me lembrar de Deus nesse momento? Ou eu simplesmente entro num momento de enclausuramento, e eu me tranco, eu me fecho, e eu começo a caminhar até para uma depressão? E depressão é uma palavra muito boa para definir um vale em que você desce. Onde está a nossa fé nesse momento? Não é onde está Deus, porque Deus está presente em todo lugar. É onde está a minha fé, onde estão as minhas convicções. E eu quero apelar para você, principalmente que já tem Jesus como Salvador da sua vida, porque a primeira coisa que você diz para mim é: Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Em Efésios, capítulo 2, Deus fez algo semelhante ao que Ele fez lá na criação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como é que você consegue, meu irmão, dizer que acredita que Deus te tirou da morte, das trevas, te trouxe para a luz, te trouxe para a vida e agora vai te abandonar? Ou não terá Ele capacidade de resolver o teu problema? Será a sua dificuldade grande demais para a capacidade de Deus? Alguém me perguntou: Deus criou todas essas coisas, pastor? Eu disse sim. E quem criou Deus? A resposta é a seguinte: se alguém criou Deus, eu quero saber quem é, porque eu vou adorar o Criador de Deus e não esse Deus. Fácil. Eu adoro a Deus porque eu creio que antes dele não há nada. Ele é de eternidade a eternidade. Ele criou todas as coisas. Se ele foi criado por alguém, eu quero saber quem é. E eu passo a adorar o Criador de Deus. E aí passo a chamar de Deus quem criou isso que até então, desculpem a palavra isso, mas nesse caso seria, eu chamava de Deus. Eu quero ser supremo. O que criou de fato todas as coisas. Eu quero adorar aquele que de fato merece, é digno de toda adoração e não outro. Eu estou falando de convicções, meus irmãos, que na nossa vida são muito bonitas na teoria. E por incrível que pareça, quando a gente fala de crer e pensar, a dificuldade parece ser entrar com a razão na fé. E não é. A dificuldade é a nossa fé superar a razão. Porque na razão, todo crente lê a Bíblia e acha interessante, e todo crente crê, e todo crente diz: não, Deus é mesmo capaz de fazer essas coisas. E você agora há pouco disse para mim que acreditava que Ele criou tudo isso do nada. Isso é razão. Razão. Fé é quando você vai aplicar isso na sua vida. É você ter a convicção de que o Deus que criou tudo isso continua criando, continua onipotente, continua onipresente, continua onisciente, e eu poderia continuar aqui citando todos os atributos deste Deus. É impossível agradar a Deus se você não crê que Ele existe e criou todas as coisas. Pois nesse mesmo capítulo 11, no verso 6, escreveu o autor que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, ou ser adorador dEle, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como se aproximar de alguém que não existe? E que se torna galardoador, ou seja, presenteador, que traz alegria àqueles que o buscam. Isso é convicção.
Convicção que tem faltado nos nossos dias. Nós, enquanto povo de Deus, temos sido profundamente afetados por esse século que nós vivemos. E quando eu vejo Paulo escrevendo, não vos conformeis com este século, embora o pecado ainda esteja no contexto, nós também precisamos não nos conformarmos com este século no que diz respeito ao pensamento deste século, sobre essa filosofia, sobre esse princípio de que as coisas têm que ser palpáveis, de que as coisas têm que ser pegáveis, têm que ser visíveis. E que essa história dessa fé é coisa da Idade Média. Essa fé de crer num Deus que criou tudo do nada, sem explicação científica, é coisa de gente de pouco intelecto. Não é. Pela fé, Noé, divinamente instruído, sendo temente a Deus, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Tinha convicção do Deus a quem serviam. Jesus, então, no capítulo 14 de Mateus, andando sobre o mar, vem ao encontro de Pedro. Mas quando Pedro repara na força do vento, tem medo, e começando a afundar, grita: salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele já estava andando sobre as águas, já tinha fundamento, mas duvidou. Por que somos assim? Deus não nos tem dado provas suficientes de quem Ele é. A começar pela criação. Mas também a esperança está nesse texto. E muitos vivem sem ela porque não têm fé. Se eu não consigo crer naquilo que Deus fez, como crer naquilo que Deus prometeu que vai fazer? Se eu não consigo acreditar que quem criou todas essas coisas foi Deus, ou se na teoria eu acredito, mas na prática não, como ter esperança? E esse é outro mal do nosso século. A desesperança. Quantas pessoas vivem os nossos dias sem nenhuma esperança? Sem esperança de que as coisas mudem. Sem esperança de que possa ser melhor. Sem esperança de que possa ter uma expectativa de alguma coisa. Porque se os olhos estão apenas no nível deste mundo, não há mesmo em que se ter esperança, há mais do que isso. Disse Paulo, se somos, ou se a nossa esperança limita-se apenas a esta vida, nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. E é por isso que tantos andam tão infelizes. Porque não é visível, como se diz, ou como disse o autor do texto. A esperança, segundo o texto que nós lemos, é a convicção que se espera de fatos que não se veem, ou a certeza de coisas que você espera, mesmo não tendo visto. O que você espera? Nós caminhamos aí entre duas estradas perigosas. Uma é a do fatalismo. É aquela que diz que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Não adianta não, esse mundo vai de mal a pior mesmo, e as coisas só vão piorar, e as coisas só vão piorar, e só vão piorar, e só vão piorar. A outra é a linha tão perigosa quanto daquilo que tudo vai se resolver. E nas duas, pessoas dentro do cristianismo têm vivido conflitos profundos. Aqueles que imaginam que tudo só vai piorar, perdem a motivação, não têm esperança, não têm expectativa. Por que fazer algo se só vai piorar? Por que pregar o evangelho a alguém se essa pessoa não vai se converter? Por que melhorar a estrutura da igreja se ninguém vai chegar?
Por que levar a minha família a algum lugar se isso não resolve? Por que tentar me comunicar com alguém porque não vai ter resposta? A outra linha é aquela que diz o seguinte: olha, hora que resolve. Como se isso fosse um amuleto. Como se não houvesse nenhuma ação do homem no processo. Há de se ter esperança na redenção, como lemos em Romanos 8, 23. Porque na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo o seguinte nessa trocadilho de palavras: a nossa fé vai além dessa vida. Aqui as coisas já podem ser melhor na presença de Deus, mas nós esperamos mais do que isso. E é uma mensagem que eu trouxe a essa igreja tempos atrás. Os crentes não vivem mais como se o céu existisse. Esperança na tribulação. Romanos 5. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, quem lembra o texto? Perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ou seja, a tribulação vem, você persevera porque você está firmado na fé, tem a convicção da presença de Deus com você, e quando você persevera, você tem uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus gera em você esperança, pois o Deus que agiu hoje, vai agir amanhã novamente. Mas o texto não para por aí. A esperança não confunde. Não é simplesmente algo que te coloque assim, vou crer e pronto. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É na nossa intimidade com Deus que a nossa esperança é renovada. E quando eu falo de intimidade com Deus, eu estou falando daqueles momentos em que você conversa com Ele em oração, abre a palavra dEle para ler qual é a instrução que Ele tem para você. É daquela intimidade que você, quando vê as coisas acontecendo, não as atribui a nenhuma competência humana, mas se passa pela competência humana é porque Deus está por trás dela. É daquela que você sabe que Deus de fato é soberano em todas as coisas e tudo está sob o controle dele. E o Deus que criou o universo que você acredita que criou, continua controlando esse universo. Não o deixou à mercê da própria sorte, como também fez com a sua vida. Sabe, meu querido, nós precisamos fazer dessa fé teórica algo mais prático. Algo mais prático. Nos momentos da nossa vida, bons ou maus, continuarmos afirmando que Deus é Criador de todas as coisas. Em cada instante da nossa vida, bom ou ruim, ter a certeza das coisas que nós continuamos esperando no Senhor. Não porque alguém vai fazer, mas porque Deus vai fazer. Continuarmos convicção com fatos ou de fatos que nós ainda não vemos. Afinal, quantos aqui creem que Jesus Cristo morreu na cruz? De vocês que levantaram as mãos, quantos viram esse fato? Pastor, mas está na história. Que ele morreu sim, mas já tentaram provar que ele não ressuscitou.
Quantos creem que Jesus ressuscitou mortos nos dias em que ele esteve aqui? Está diminuindo a quantidade de mão. Não sei se é porque estão cansando ou se estão ficando em dúvida. Me explica, meu irmão. Como é que momentos depois a gente entra em desespero diante de uma situação que a gente está vivendo? Onde está a nossa fé? História antiga, se conta de um homem que, vivendo uma grande dificuldade na sua vida, dirige-se ao mar com o intento de dar fim à sua existência. Diante das ondas que se quebravam na praia, ele começa a vislumbrar a grandeza daquele lago que se punha diante dele. Como diria o bom mineiro, aquele lagoão, né? E daí, a se perguntar, quem foi que criou esse negócio? Será que, se foi Deus, o Deus que criou isso, que é muito maior do meu problema do que o meu problema, não seria capaz de revertê-lo também? Ele voltou para casa, na esperança de que o Deus que criou o mar traria a solução à sua vida. Como é que você pode sair daqui de dentro dessas paredes e ir lá para fora, acreditando que Jesus salvou você do pecado e te deu uma vida nova? E depois, viver um momento em que você começa a pensar que está só para viver aquele problema? Será que Deus nos abandona no meio dessa história? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, escreveu Paulo aos Coríntios. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As últimas palavras são compilações e junções de textos referentes a Mateus 21, versículo 21, que você pode conferir, Lucas 17, 6 e por fim Lucas 18, versículo 1. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nos dias que nós vivemos, neste século dessa pós-modernidade em que estamos metidos no meio dela, em meio às lutas que, como agora há pouco orava pastor Marcelo, existem, e sofrimentos que são realidade, não é para se fazer de conta que isso não aconteça. A pergunta é: continuamos firmados no Senhor? Me permita o irmão, sem citar o nome, mas ele vai saber que estou falando a respeito dele. Vivendo uma dificuldade em dias de enfermidade da sua mãe, ele disse: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Embora, pastor, para a gente algumas vezes não é tão agradável assim. Quem está falando de uma mãe enferma, não pode achar que isso seja agradável. Mas é a vontade de Deus. E a fé nos fortalece em momentos assim. Porque ela é base para a nossa esperança. Porque esse mesmo servo de Deus tem convicção de que sua mãe tem Jesus como Salvador. Isso faz toda a diferença.
então há esperança. Eu quero que você saia daqui hoje desafiado na sua vida cristã a não se deixar abalar pelas tempestades da vida. Crer de verdade no que você afirma. Deus está presente. Crer de verdade no que você ensina, que Deus criou todas as coisas do nada. Sair daqui com o desejo de anunciar isso para as pessoas. Crer que Jesus pode converter a vida de alguém, porque fez isso na sua vida também. Quero desafiar você a sair daqui mais animado para lutar as lutas que a gente tem que lutar nessa vida. Não porque você ouviu hoje uma palavra de autoajuda, mas porque você ouviu a palavra de Deus. Onde o Senhor Jesus disse que se nós crêssemos nele, muito maiores coisas nós faríamos. Querido, se você não lembrar de mais nada que eu falei, guarda isso agora. Firma teus pés no Senhor. Creia de verdade que Deus existe, que é um dos textos que nós lemos. E vai ficar mais fácil você lutar as suas lutas. Elas não deixarão de vir. E quando elas vierem, e virão, você vai fechar os seus olhos, quem sabe dobrar os seus joelhos, na certeza de que está conversando com o Criador desse universo. Que se de último caso não for mudar, segundo o seu coração, e nós ouvimos isso hoje já em oração, a situação, não tenha dúvida, a companhia dele será com você e o consolo dele será sobre você. Para que você possa suportar esses dias maus. Onde está a nossa fé? Feche seus olhos. Ouvindo o que você ouviu hoje, essa mensagem fez sentido, mexeu com você. De repente você começa a se olhar. E deixa eu compartilhar com você, eu já fiz esse exercício pessoal. E lembrar de momentos em que a gente começa a se perguntar, será que vai dar? E que a gente começa a se perguntar, será que não vale a pena jogar tudo para o alto? Isso é a atitude de quem está perdendo a esperança. Isso é pensamento de quem está perdendo a esperança. E perde a esperança aquele que perdeu a base dela, que é a fé. Naqueles momentos em que a gente começa a olhar só para os nossos recursos, só no nível horizontal, só para as coisas do mundo. Ore ao Senhor, Deus, fortalece a minha fé, aumenta a minha fé, como pediram os discípulos. Firma os meus passos, que a minha confiança no Senhor. Deus me faz olhar a criação e lembrar que foi o Senhor que fez. Renova, Senhor, a minha esperança em Ti. Deixa eu ouvir um canto de um pássaro. Deixa eu ver o vento numa árvore, Senhor. E na complexidade da Tua criação, deixa eu olhar para as estrelas do céu, e lembrar que foi o Senhor que fez. E que o Senhor é o meu Deus. E que o Senhor está comigo. Para que meus ânimos sejam renovados em Ti. Faz isso, Senhor, conosco nesta noite, em nome de Jesus. Ouve a oração do Teu povo, Pai. Que sejamos fortalecidos na fé. Que, ó Deus, a compreensão que passa pela nossa mente, de que não
foi como a ciência, mas como a tua palavra diz, a criação. Também sustente a nossa fé. Não é uma coisa irracional, Pai. O Senhor é real. O Senhor é real. O Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente nas nossas vidas, nas nossas casas. O Senhor está presente no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos. O Senhor está presente, ó Pai, nos hospitais. O Senhor está presente nas nossas dores. Em nome de Jesus, não nos deixes esquecer disso. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus, Criador de todas as coisas. Vamos caminhando já para o fim desse encontro, desse tempo importante de Deus para nós. Queremos dar abraço em pessoas que de forma especial nos visitam hoje à noite. Eu tenho aqui Davidson Rocha. Cadê o abençoado? Ali atrás. Os irmãos mais próximos estendem o nosso abraço. A Niedza. Imaginei que estava aí do lado, ó. Coisa boa. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. E a Débora também. Olha o trio aí, que coisa boa. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Jesus abençoe muito vocês. Uma bênção tê-los aqui. A Débora, a Andrés Mesquita. Tá onde? Tá todo mundo atrás escondido hoje, ó. Cadê? Ali, ó, pertinho do vidro. Muito bem-vindo também, querida. Jesus te abençoe muito. Esse moço aqui, o Antônio Lucas da Silva, de forma particular, é motivo de muita alegria para mim também, porque Lucas vem de Minas Gerais, da cidade de Governador Valadares. Ali, ó. Obrigado, querido. Ele vem da igreja onde eu era membro, e onde o pastor Edilson foi pastor, e ele mora na rua da casa da minha mãe. Olha que riqueza. E minha mãe até mandou um presentinho por ele, porque ele está trabalhando na transportadora. Obrigado, querido. Veio passando por Recife, e eu tive a alegria de ver. Eu falei, não, eu vou te pegar onde você estiver, e você vai lá na igreja. Então, Lucas, obrigado também, querido, pela sua visita aqui. Que Jesus te abençoe e continue abençoando sua casa. Alguém mais nos visita, e nós não tivemos a alegria de fazer o registro. Alguém mais está nos visitando? Não. Tem uma mão apontando para cá. Cadê, meu filho? Ao lado do Mavi? Tá não. Esse moço está aqui, rapaz, direto. Obrigado pela tentativa. É uma bênção receber cada um de vocês que nos visitam. É um presente para nós. Nós nos alegramos muito com a vida de cada um de vocês aqui. O pastor Wellington está lá na nossa congregação do bairro dos Estados. E eu estou vendo o presbítero Gilvan ali. Eu vou me antecipar. Oi? Gabriel, cadê o Gabriel? Está ali. Fica em pé, meu filho. Fica em pé, meu filho. Esse é o Gabriel, menino abençoado, que vai estar ali atrás, daqui a pouco, para receber as inscrições do acampe, a temporada de acampamento, que é daqui a pouco, em janeiro. Pastor, que informações já existem? Todas elas. Você vai poder procurar o Gabriel ali atrás, porque as inscrições estão abertas, as pessoas estão fazendo, e nós não gostaríamos que ninguém ficasse de fora, porque deixou passar o tempo e não fez. Então, por favor, procure Gabriel, porque o negócio está apertado já. E nós insistimos no seguinte, queridos. Nós temos adolescentes e crianças, inclusive da nossa congregação, que não têm condições de ir por causa de grana, de dinheiro. E nós não vamos deixar esses meninos de fora. E precisamos que vocês nos ajudem a levá-los para a temporada. Estamos investindo neles, temos nos alegrado, porque Deus tem abençoado esses meninos e usado-os na congregação também. Então, se você quer ajudar a custear a ida de um desses meninos, por favor, pode falar comigo também, falar com o Gabriel. O presbítero Gilvan está ali, ó. Talvez o presbítero Gilvan seja o mais indicado para receber esses nomes, a sua participação. Então, nos ajude nisso. Quarta-feira nós temos culto, 19h30, oração.
E você está convocado. Tem sido um tempo precioso demais. Eu gostaria que você viesse aqui. E você vai ver o quanto tem sido bom participarmos juntos desse momento. Quando acabar o culto, eu vou acender aqui atrás as lâmpadas, para aqueles que quiserem dar uma espiadinha, não, porque o povo está usando isso aí fora. Dá uma olhada na nossa reforma. Estamos em fase final da parte de alvenaria, de reboco e tudo. Está ficando bonito demais da conta. E eu gostaria que você conhecesse isso. E lá atrás tem um banner em preto e branco, que precisa ser colorido. Nós fizemos assim a dinâmica para que os irmãos participassem com ofertas. Tem lá valores diversos, para dar com alegria, para nós fazermos o acabamento disso aqui. Nós queremos daqui a pouco tirar essa lona feia e temos uma frente lindíssima, para refletir depois em tudo aqui, para louvarmos a Deus juntos por aquilo que Ele começou a fazer através de nós e vai concluir. Sabe o que eu não gostaria? Que chegasse ao final de toda a obra e você ficasse aí assim, está muito bonito, está legal, mas eu não participei disso. Seria muito triste para você, porque nós vamos concluir isso. E eu te convido a fazer parte desse projeto, em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos perto de encerrar o nosso culto nesta noite. Tem um aviso rápido. As pessoas que não estiveram hoje pela manhã na igreja, nós estamos numa fase de remodelação da nossa escola dominical. Tem uma equipe séria trabalhando aí já há algum tempo. E nós conseguimos, através da nossa irmã Lúcia, o apoio do Instituto Joaquim Nabuco, da Fundação Joaquim Nabuco. E uma ficha de pesquisa foi elaborada e o material está sendo coletado para que a gente então envie para a Fundação e lá seja aplicado um programa para nos trazer subsídios de melhoramentos da nossa escola dominical. Hoje pela manhã nós tivemos um momento para isso e nós não vamos fazê-lo novamente agora. Mas você que não esteve pela manhã e que quer participar dessa pesquisa conosco, é muito importante para nós a sua participação. Tem lá a opção de quem já frequenta e de quem não frequenta a escola dominical. Eu não frequento, não tenho nada a ver com isso. Sua opinião também é importante para nós. Nossa irmã Socorro, que é uma das irmãs que estão aí na coordenação, fica de pé, Socorro, rapidinho. Terminando o culto, ela estará numa sala aqui bem no corredor, bem ao lado, onde funciona uma das nossas classes de escola dominical, onde você então receberá a ficha e poderá preenchê-la como aluno já ou não, tá certo? Mas é muito importante, você que não esteve pela manhã, que por favor colabore conosco preenchendo ali a ficha. Não precisa se identificar, caso não queira, o lugar de colocar o nome é no final da ficha por isso. Então é importante para nós, muito importante mesmo, esse trabalho que está sendo feito para melhoramento da nossa escola dominical para 2014, tá bom? Ok? Nós vamos encerrar o nosso culto, mas eu queria que você ficasse depois um instante. Nos dias 15 a 17 de novembro, nós fizemos uma viagem missionária com a igreja ao município de Aliança, no local chamado Macugê. Então nós temos ali um vídeo, é coisa rápida, vale a pena você ficar um pouquinho para você assistir esse vídeo, porque você é igreja, você participou disso com oração, com contribuição, você doou roupas e você enviou parte da sua igreja para evangelizar naquele lugar. Então isso é uma maneira da gente informar os irmãos a respeito do que está acontecendo nos campos nossos também. Semana passada eu falei da viagem que o seminarista Diogo e eu fizemos a Exu, e agora tem a viagem da semana anterior. Nós vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. Terminado o cântico, você se assente, por favor, para poder contemplar aí esse vídeo com essas informações tão importantes para a vida da nossa igreja. Que a graça do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo e glorioso Espírito do Senhor, seja sobre vós e sobre todo Israel de Deus, quer aqui ou espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.